Boa noite a todos. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso Curtinhos do Bem de sexta-feira. Esperar o pessoal entrar. Convidando aqui o pessoal. A bagagem pesada me cansa os ombros carregar. No soluço do choro perco a voz. Mas vindo do alto Boa noite. Pedir para você apertar o coraçãozinho. Pedir para quem for entrando apertar o coraçãozinho e segurar. E nesse aviãozinho aqui, ó, a gente consegue mandar a live pro pessoal vir assistir com a gente. Clica no coração e segura, pessoal, para o pessoal saber que a gente está na live aí. Camisa do Desdobra, ó. Vocês conhecem o Desdobra? Desdobra com camisas maravilhosas aí. Depois eu vou botar lá na descrição lá o endereço do Desdobra. Só camisa boa. Malha boa, boa de vestir. Mensais maravilhosas. Essa aqui eu comprei lá no MS. Obrigado aí a todos que estão mandando um coraçãozinho. Vamos lá. Os anjos já estão em mim e em você. Coragem, coragem. Os anjos já estão em mim e em você. Vamos lá, vamos começar. Deu às 19 horas. Mais uma vez. Boa noite, meus irmãos que estão aqui acompanhando com a gente esse projeto Curtinhos do Bem. Curtinhos do Bem tem o objetivo de manter a gente sempre vibrando no bem, né? Nós temos aí nossas palestras públicas às quartas-feiras às 20 horas e domingo às 18 horas. E terça-feira às 18h30 nós temos Curtinhos do Bem e sexta-feira às 18h30 Curtinhos do Bem. Hoje, excepcionalmente, fizemos às 19, né? Por conta de uma adaptação de horário para que a gente possa deixar mais tranquila a nossa convidada de hoje, a Andréia Neves. Vou começar agora lendo a lição do número 45 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. O corpo merece cuidados para ser preservado, sadio. Desprezá-lo, sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele, conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o
e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Então, meus amigos, mais uma vez, Joana de Ângeles vem nos trazendo aí ensinamentos maravilhosos. Agora eu vou convidar a nossa amiga Andréia para trocar uma ideia com a gente a respeito desse tema. Só um segundo. Ela está entrando. Já aceitou. Ei, minha amiga. Ei, boa noite a todos. Um abraço grande para a turma aí da CEJAP. Muito feliz em estar com vocês outra vez. Eu que fico feliz. Gente, eu tô me sentindo assim, no Globo News agora, falando com aqueles jornalistas, porque esse monte de livro aí atrás eu só vejo nos jornalistas do Globo News. Essa estante maravilhosa. É porque hoje foi o cantinho mais tranquilo da casa, viu? Sabe? Olha, então eu vim para cá. Ainda conquistarei uma casinha com essa estante aí desse nível. Tenho certeza disso. Ai. Então, minha amiga, vamos aí hoje trazer essas reflexões a respeito dessa linda mensagem de Joana de Ângeles. Deixo você aí nos brindando. Então tá. Bom, o interessante nessa mensagem é que a Joana ela nos traz reflexões muito profundas e que muitas vezes a gente não considera. Vejam que ela traz o seguinte, que a gente deve prestar mais atenção no corpo, mas não como algo que se deve cultuar, mas algo que se deve preservar, conservar. Então, a gente precisa resguardá-lo de todo e qualquer mal, tá? E protegê-lo ao longo de toda a nossa existência útil. E aí, ela finaliza com uma frase muito linda, que ela retirou, né? Frase essa de Francisco de Assis, que ele diz o seguinte, que o corpo é o jumentinho do espírito. Ou seja, o corpo é, na verdade, o depósito, né, do espírito enquanto ele está aqui na Terra. Vamos observar o quanto de riqueza doutrinária a gente tem nesse texto pequenininho da Joana. Com esse texto, a gente pode ir lá no Missionários da Luz. No Missionários da Luz, tem o capítulo que trata da reencarnação de Segismundo. É o maior capítulo dessa obra. E nesse capítulo, André Luiz tem a oportunidade de vivenciar e de observar o quão criterioso e complexo é a nossa reencarnação e a construção do nosso corpo físico. Quem entra na doutrina pela primeira vez, e mal assim tem algum conhecimento da parte da reencarnação, que está no Livro dos Espíritos e um pouquinho também lá no Evangelho, não tem a noção da complexidade que é a construção do nosso corpo físico. Então, com André Luiz, no Missionário da Luz, a gente tem a oportunidade de observar o quê? Que na construção do nosso corpo físico existe toda uma escolha de material genético, e nessa escolha de material genético tem aí, então, o critério das nossas existências anteriores, no qual serão escolhidos os nossos futuros pais. Nós teremos, então, a retirada desse material genético desses pais escolhidos e, no momento em que esse material é removido, quem constrói o nosso corpo é o perispírito. E de onde é que ele retira todo esse material precioso? Do fluido existente dentro de nós. Sangue. Porque sangue é vida. Então, observa que só nesse textinho aí, o quanto de informação a gente pode tirar de obras subsidiárias que a gente já tem, mas que não presta atenção. Depois, no processo de redução do perispírito,
em que ele está passando por aquele processo em que deverá se reduzir para então, né, chegar no ponto de ser acondicionado na condição em que o seu corpo será pouco a pouco construído após a união das células. Nós teremos o que aí? Nós teremos a preocupação dos construtores em zelar por aquele processo que está sendo ainda produzido. E não bastasse isso, a gente vai ter lá no capítulo 14 dessa obra um ponto importantíssimo, porque depois da concepção, uma vez que células já estão unidas e que o embrião já está em processo de formação, nós temos ainda a proteção de espíritos que irão, o tempo necessário, resguardar todo aquele processo de construção do nosso corpo já no ventre da mãe. O processo é muito complexo, né? Exatamente. E a gente dá pouco valor ao corpo que tem. Porque para construir um corpo saudável, já tem um trabalho danado, e nós temos, então, que zelar por esse corpo saudável ao longo de nossa existência toda. Você imagine um corpo que já vai ser produzido com alguma deficiência. Olha a nossa responsabilidade. Quando você fala isso, chega a ser um puxão de orelha em mim, porque eu sou cardíaco, né? Eu vim a essa encarnação com uma disfunção cardíaca. Eu tenho certeza que isso foi planejado, muito bem pensado, muito bem trabalhado. E durante a minha adolescência, eu não tive os devidos cuidados que deveria ter, né? E hoje eu tenho muito mais cuidado, e você me trouxe uma reflexão que eu desconhecia, né? Porque eu ainda não li esse livro. Da complexidade da formação do nosso corpo físico. E quando você falou a respeito de onde vem o material genético, eu jurava que você fosse falar do fluido cósmico universal, mas você falou do sangue. É uma informação nova para mim, não vou mentir. Porque olha só, se eu for detalhar todos esses aspectos, a gente não vai sair daqui hoje. Mas esse capítulo, ele é um capítulo extremamente longo e que tem muitos detalhes. E os detalhes começam a partir do desenho do nosso corpo. Você já imaginou uma coisa dessa? O nosso corpo é desenhado. Então, existe um projeto, igual tem plantas, projetos que existem aí dos edifícios, o nosso corpo também tem um projeto. Tá? Mais complexo ainda, né? Exatamente. E esse projeto, ele é feito de acordo com aquilo que nós precisaremos fazer no nosso processo de reencarnatório enquanto estivermos na Terra. Então, tudo é levado em consideração. Desde a escolha dos pais, que vão nos acolher e nos ceder o material genético para isso, tá? Até a construção de um corpo saudável ou não, com base em que ele precisa ser saudável ou com base em que ele vai necessitar vir com alguma deficiência, algum problema orgânico, entendeu? Então, tudo isso é muito bem planejado, muito bem estruturado. A equipe que trabalha na construção do nosso corpo é muito grande. Tá? Imagino. Pode falar. Não, eu imagino o quão complexo. Aí agora eu vou trazer uma reflexão que eu fiquei pensando aqui nesse momento, lendo esse texto, é o seguinte, que aqui ela nos alerta o seguinte: sem o ataviar com exageros ou viver para ele, conforme fazem muitas pessoas. Eu fiquei pensando quão difícil é o equilíbrio, o limite entre cuidar muito bem a viver para. E aí me recordei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 6, que fala do ponto de vista da nossa vida. Que quando a gente tem o ponto de vista da vida material,
a gente se debruça em cima dos bens materiais, dando muita importância. E quando a gente tem o ponto de vista da vida espiritual, a gente tem a nossa eternidade como Você está travando norte. um pouquinho, Glauco. Estou travando? Está travando um pouquinho. Ah, então. Mas eu tô falando assim, dessa dificuldade, desse limite, né? Porque nós, como espíritos, sabemos que temos que dar mais importância para a vida espiritual e menos importância para a vida material. Mas também devemos cuidar do corpo. Esse limite entre cuidar demais e se despender, né, do materialismo e buscar a espiritualidade, que eu acho que é a grande dificuldade. E a gente também deve, nesse contexto da construção do nosso corpo e do quanto a gente deve aprender a preservar, a gente deve lembrar uma coisa, nós não nos intoxicamos só com o alimento material. A gente se intoxica também com as energias, com o pensamento. Então, se o alimento material nos intoxica, sabe, envenena as nossas construções orgânicas, você imagina o alimento mental, do pensamento, a energia que nós processamos, sabe, introjetamos, e com isso, o que acontece? A gente acaba produzindo verdadeiras cargas. Não, ele usa uma palavra que eu estou esquecendo aqui. Mas você produz doenças invisíveis. Que Mazela, depois, seria? acho que sim, pelas mazelas, né? Você vai produzindo as doenças invisíveis no seu organismo, que você não sabe de onde surgiu. Mas, na verdade, ela foi se construindo ali, pouco a pouco, à medida em que você foi se permitindo se envenenar cada vez mais. Você me lembrou de um estudo. Recentemente eu passei por uma situação de saúde a qual eu precisei estudar muito a questão que eu estava vivendo. E fui me debruçar sobre o estudo das doenças psicossomáticas. E você está alertando um ponto que é exatamente o que a ciência já está descobrindo. Que os maus pensamentos negativos, o consumo de livros negativos, filmes negativos, séries negativas, notícias negativas e reclamações excessivas, nervosismo excessivo, estresse excessivo, questões invisíveis, digamos assim, do mundo espiritual, né, e material, vão nos trazendo intoxicação da nossa alma, e e o corpo vai tendo o reflexo dessa intoxicação. A ciência já está enxergando a espiritualidade e a busca pela espiritualidade como parte importantíssima no processo de tratamento para as doenças psicossomáticas. Pois é. E aí, falando disso aí, vamos pensar no seguinte. Quando um corpo adoece, é porque o espírito já está doente. Então, o primeiro a ser atingido sou eu, espírito. E aquilo que me atingiu vai refletir aonde? No meu corpo. Donde então tá quando eu vou construir o meu perispírito e vou construir o meu corpo físico através do meu perispírito e construo um corpo com alguma disfunção orgânica, é porque o perispírito foi lesionado a partir do momento em que eu feri a mim, espírito, numa outra existência qualquer. Então, é importante a gente dizer isso. Eu queria pontuar uma questão, a questão dos pais. Muitas vezes, é comum a gente ver no meio conflitos relacionados aos pais dos nossos companheiros ou de algumas pessoas que a gente presta assistência. Mas é muito importante a gente levar em consideração aquele capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe.
Por quê, gente? Porque não importa o que o seu pai é, o que o seu pai foi, o que ele fez. É graças a ele que você, que eu, que qualquer um de nós teve a oportunidade de vir, reencarnar e executar a sua tarefa. Então, ele foi aquele que aceitou nos dar uma oportunidade de regressar à Terra, nos oferecer a sua célula, o seu material genético, que unido, tá, a célula materna e o ventre sagrado, nos transformou naquele corpo necessário para que, então, habitando ele, a gente pudesse executar as nossas tarefas. Então, é daí que vem esse capítulo fantástico e que nos remete também à reflexão da Joana: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Gente, isso aí é muita informação. São espíritos que, de alguma forma, estão ligados a mim, não desde hoje, mas desde muitas eras. E que precisaram vir, em algum momento, junto de mim, para que juntos a gente pudesse também, sabe, desfazer os nossos débitos, as nossas diferenças, ou nos harmonizar, nos estreitar mais ainda os laços. Então, só o fato de ter um homem e uma mulher que um dia resolveram produzir, tá, as células necessárias para trazer-nos a vida, isso já é uma grande dádiva. E só aí a gente tem muito que agradecer. Tá Pô, bom? muito bom, André. Assim, a vontade é de ficar aqui até amanhã, né? Porque tem estudo e tem material para a gente falar até amanhã, essa é a verdade. Mas, assim, o projeto é Curtinhos do Bem. Depois, eu tô achando que eu vou ter que fazer um projeto, sabe qual é o nome? Longuinhos do Bem, porque toda vez os nossos convidados, graças a Deus, têm bastante conteúdo para nos brindar. E você trouxe um conteúdo maravilhoso essa noite. O nosso amigo Ney, que é um trabalhador lá da CEJAP, ele mandou uma mensagem aqui falando que a palavra que você está procurando talvez seja toxinas, que você ficou procurando. Muito Né? obrigada, Ney. Muito obrigada. A idade tem um problema sério, dá aquele branco na gente, viu? Muito obrigada. O Ney, ele é jovem há mais tempo do que você. Então, não vem com essa história de idade, não. Então, ele está muito melhor do que eu. Sabe? Muito melhor do que eu. Mas, minha amiga, mais uma vez, muito obrigado por a oportunidade de estar conversando com você, de você ter nos brindado com essas reflexões. Eu não preciso ficar aqui rasgando seda com você. Você sabe do respeito e da admiração que eu tenho por você e pelo nosso amigo Wellington, que deve estar nos assistindo, que é seu esposo. Então, obrigado. E a gente se vê, se Deus quiser, numa próxima aí. Tá bom? Beijo grande, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, nossa amiga Andréia, sempre maravilhosa. Eu desativei os comentários porque teve uma amiga nossa aqui que falou que os comentários estavam atrapalhando ela enxergar e tal, e eu desativei. E foi uma boa ideia, que deu para ver mais o rosto da Andréia. Agora eu liberei os comentários para vocês, tá? Gente, muito boas reflexões, né? Vamos lembrar aí da importância que é termos esse corpo, da importância que é duas pessoas se unirem para nos auxiliarmos a chegar aqui nesse plano na encarnação. Oh, meu Deus. Mil desculpa, caiu de novo. Eu vou ter que ver esse meu suporte aqui. Vocês me desculpam, tá? Vamos agora fazer a nossa prece final. E mais uma vez eu vou agradecer a participação de todos. Do Ney, da Joyce, da Monique, da Fabiana, enfim, de todo mundo que está aqui. Eu agradeço, né? Da Steia Balkman, ela que nos auxiliou.
Eu não sei se estou pronunciando o seu nome errado, você me desculpa se eu tiver, tá? Vamos agora fazer a nossa prece final, porque esses ensinamentos foram muito bons, como de costume. Fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, mentalizar a figura branda e calma do Mestre Jesus. Senhor Deus e Pai, Jesus, Mestre amigo, espiritualidade amiga, mentores da casa, da SEJAP e da Cefa, muito obrigado por estarem conosco, nos auxiliando nesse trabalho, trazendo mais reflexões, mais conhecimentos acerca do Espiritismo, que é a ciência que reflete, orienta a respeito da relação do mundo material com o mundo espiritual. Abençoa, Senhor, a todos nós. Se possível, mentores espirituais, frutifiquem as águas de nossos lares, para que os frutos benéficos cheguem até nós com maior facilidade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço.